Jujutsu Kaisen tem um mundo cheio de feiticeiros e maldições com quantidade de energia amaldiçoada e técnicas diferenciadas que fazem os mais fortes sobressaírem em batalhas. Por isso nesse vídeo eu trouxe os 10 personagens mais poderosos de Jujutsu Kaisen. Então antes de começar o vídeo, deixa o like aí, porque senão o Toshi Fushiguro vai reviver os mortos só pra pegar o seu pezinho. Se inscreve no canal e sim, bora pros mais fortes de Jujutsu Kaisen. Começando pelo 10º lugar, Kinji Hakari, que é um estudante do 3º ano da escola de Jujutsu, suspenso pela má conduta. O Kinji hoje em dia ele administra um clube da luta, onde feiticeiros lutam corpo a corpo por dinheiro. Ele, comparado aos outros junto com Yuta, é dito com potencial para superar o feiticeiro Satoru Gojo. Hakari é reconhecido por isso, sendo um dos alunos mais poderosos da escola de Tóquio. O Yuta acredita que ele é até mesmo mais forte quando os dois entram em ação juntos. O Hakari possui níveis enormes de energia amaldiçoada, e aparentemente a energia dele é tão bruta que seus ataques são contundentes com efeito cortante. Independente de quanto ele aplicar de força, quem ele socar vai sofrer uma dor aguda, não apenas um lutador, mas o Hakari é um artista marcial incrível, o que juntando com essa sua energia torna os golpes dele avassaladores. Embora o que realmente torne o Hakari um dos mais fortes do Jujutsu Kaisen é a sua incrível sorte por conta da sua expansão de domínio, que cria uma área de jogos de azar onde o objetivo principal é alinhar 3 números iguais para acertar um Jackpot. Então se ele conseguir acertar os 3 números, ele ganha energia amaldiçoada ilimitada por 4 minutos e 11 segundos, o tempo exato da música favorita dele, mesmo que para isso as chances sejam de 1 para 239. Mas aí que tá a sorte do Hakari. Ele é tão sortudo que na luta dele contra o Hajime, ele acertou 2 vezes seguidas um Jackpot e uma última vez no final da batalha. Então passa a ser uma técnica de sorte e vira simplesmente um hack de energia infinita absurda. Além dessa energia fazer o corpo dele usar energia reversa automaticamente, fazendo ele meio que virar imortal depois de acertar um Jackpot. Em 9º lugar, Yuki Tsukumo. A Yuki é uma das 4 únicas feiticeiras de grau especial. Isso não é pra menos, já que como todos os outros dessa lista, ela é uma combatente excepcional em combate corpo a corpo. Mas claro que ela acaba até sendo melhor nisso, já que a sua técnica se baseia completamente no ataque físico, porque o poder da técnica inata dela se baseia em manipulação de massa virtual, então ela consegue adicionar massa aos ataques, fazendo eles ficarem mais fortes com uma força destrutiva avassaladora. Então ela fica várias vezes mais forte, com o poder para destruir maldições de grau especial facilmente, além do seu Shikigami, que ela também consegue adicionar massa virtual para usar ele em combate. Realmente ela tem que estar nessa lista por ter sido um receptáculo do plasma estelar e uma feiticeira de grau especial particularmente poderosa. Yoruzu foi uma feiticeira de 1000 anos atrás da era Heian do Jujutsu, que reencarnou no corpo da irmã do Megumi durante o arco do jogo do abate. Quando ela vivia na era de ouro do Jujutsu, ela era considerada uma das mais poderosas de lá, e com a sua técnica era ineficiente em termos de energia, ela desenvolveu maneiras mais eficazes possíveis para ajudar ela em batalha. No básico, a técnica inata da Yoruzu permite ela criar qualquer substância que ela conheça, só sendo exceção ferramentas amaldiçoadas especiais, mas criar algo do nada usa muita energia amaldiçoada, tornando essa técnica ineficiente e inviável em termos energéticos em comparação às outras. E por isso ela viu a necessidade de criar uma forma mais eficaz de usar essa técnica, usando o metal líquido como principal arma. Também outra solução que ela achou para essa fraqueza da sua técnica amaldiçoada ser ineficiente, ela viu eficiência dos insetos. Ela considerou que a carapaça de um inseto era a armadura definitiva e o objeto ideal para a construção. Isso aumentou muito a sua força, velocidade e durabilidade, melhorando todas as suas habilidades de combate de curta distância. Ela conseguia até mesmo criar uma esfera perfeita com esse metal líquido, moldando uma esfera verdadeira que não tem área de contato e gera uma pressão infinita, tornando ela intocável e destruindo tudo no caminho, parecida mesmo com um buraco negro. Por isso que a Yoruzu, uma das feiticeiras mais antigas que a gente tem no mundo de Jujutsu Kaisen, fica aqui nessa posição como uma das feiticeiras mais poderosas do mundo de Jujutsu Kaisen. 7º lugar, isso vai assustar todos, mas Toshi Fushiguro. Toshi é o maior exemplo de que mesmo sem energia dá pra ser forte no mundo de Jujutsu Kaisen, já que ele tem a sua restrição celestial, que faz ele ter 0 de energia amaldiçoada, trazendo pra ele sentidos aguçados ao ponto dos 5 sentidos dele atingirem o ápice, até ele conseguindo ver e interagir com maldições, mesmo sem ser capaz de vê-las, só senti-las. Ele era um dos lutadores de elite do mundo de Jujutsu quando vivo, com proezas inatas e perigoso até mesmo para os mais poderosos da época. Desde sempre ele usou armas amaldiçoadas como auxílio nas lutas, usando a maldição de inventário para guardar esses equipamentos que ele andava, como uma katana divina que contornava a resistência física e cortava diretamente na alma do inimigo, a cadeia das 1000 milhas que se estende infinitamente, ou a lança invertida do céu que foi capaz de atravessar
atravessar o Mugen do Gojo e quase matando Satoru Gojo, junto com diversos outros equipamentos. Ele deixou o Geto pra morrer, que na época já era um feiticeiro de grau especial e com várias maldições poderosas no seu inventário. Mesmo assim, ele morreu muito cedo na obra, mesmo que quando ele tenha voltado no arco de Shibuya, derrotando uma maldição extremamente forte, que era o Dagon, apenas na força bruta, ele ainda mantém os seus feitos sendo extremamente absurdos, mas ele morreu enquanto os outros personagens estão evoluindo até hoje, por isso eu deixo ele nessa posição. Sexto lugar, Maki Zenin. Você pode estar se perguntando por que a Maki tá nessa posição, e tem uma resposta bem simples para isso. Mesmo que a Maki tenha nascido numa família de feiticeiros importantes pro mundo Jujutsu, ela nasceu com a energia de uma pessoa comum, ainda menor do que a dos não feiticeiros, tão pouco que ela nem conseguia ver maldições sem o seu óculos de energia amaldiçoada. Por isso ela se especializou em treinamento com ferramentas amaldiçoadas, mas por conta dessa sua energia tão pouca, além de não servir pra nada, impedia ela de usar a sua restrição celestial. E tem uma explicação: por conta dela nascer gêmea com a Mai, os antigos acreditavam que gêmeas eram a mesma pessoa, dividiam o mesmo corpo, a mesma alma. Então quando a sua gêmea se sacrificou, levando consigo toda a energia amaldiçoada, ela ficou com um zero absoluto de energia. Com isso ela ficou com força e velocidade superiores a Choji Fushiguro, como dito no próprio mangá, especialmente depois de aprender a usar todo o seu corpo no máximo, não só possuindo força e velocidade, mas também conseguindo ver matéria inorgânica como as maldições. E com esse poder ela destruiu o clã Zenin sozinha, um dos 3 grandes clãs do mundo de Jujutsu, e também herdou uma réplica perfeita da espada do Toji, que consegue cortar diretamente o alvo na alma, e por isso a Maki fica aqui como uma das mais fortes e gostosas do universo de Jujutsu. Conhecido como Deus do Relâmpago, Hashime Kashimo fica aqui em quinto lugar. Ele é um feiticeiro de 400 anos atrás que também reviveu no jogo do abate, que tá atualmente lutando lá contra o Sukuna. E embora ele seja um homem idoso, o Hajime destruía vários campos de batalha e deixou inúmeros mortos nesse processo. E um especial dele é a sua energia amaldiçoada imensa com propriedades de uma corrente elétrica, colocando o corpo dele num estado de eletrificação, o que faz com que golpes fiquem impossíveis de defender. Além dele ser um artista marcial perfeito sem depender da sua técnica, ele lutou contra o Kinji, que tava com energia infinita e imortal, e quase derrotou ele se não fosse pela enorme sorte do Hakari. O Hajime usa a energia amaldiçoada dele para descarregar eletricidade, rasgando o ar e atingindo o usuário de uma forma mortal, conseguindo até explodir cabeças nesse processo. E na luta dele contra o Hakari, a gente fica se perguntando por que ele tava guardando a técnica inata pro Sukuna. Mas agora, no capítulo 237, foi revelado que a técnica inata do Kashima é um tipo de modo Berserker, que faz ele vaporizar tudo que ele toca com ondas eletromagnéticas. Com isso, ele superou os limites humanos, mas é uma faca de 2 gumes, porque no fim dessa técnica, o corpo do Kashima vai colapsar. Por isso, ele fica aqui nessa posição como um dos xamãs mais poderosos da Era de Ouro e também da era atual do mundo de Jujutsu. Em quarto lugar, a gente tem o Kenjaku, que já foi um antigo feiticeiro que existiu há mais de 1000 anos. Com a técnica dele, ele ficou trocando de corpo e corpo por várias gerações, roubando o corpo de feiticeiros poderosos e usando eles para cumprir o seu plano principal, adquirindo os poderes dos feiticeiros nas quais ele transplantou seu cérebro. E o objetivo principal do Kenjaku é evoluir a raça humana por meio de energia amaldiçoada, e com 1000 anos ele tem muita experiência para cumprir o seu objetivo. Além disso, a sua técnica inata dele trocar de corpos deixa uma cicatriz e ele também adquire o poder da pessoa no processo, junto com as memórias e segredos das vítimas. Hoje em dia ele tá no corpo do Suguru, que morreu nas mãos do Gojo e acabou tendo o corpo roubado pelo Kenjaku, e graças a isso hoje ele tem a manipulação de espíritos amaldiçoados, usando essa técnica inata como se fosse a sua própria. Além disso, ele guardou várias maldições poderosas, como a divindade da varíola, e também, por ter absorvido o Mahito, ele consegue utilizar a transfiguração ociosa, podendo moldar a alma e o corpo de tudo que ele toca, juntando com os poderes de antigravidade da Kaori, que nega gravidade quando usada, fazendo ele intensificar a atração gravitacional ao seu redor, prensando as pessoas com isso. Ele se torna assim um dos feiticeiros mais poderosos da história, e também agora no novo mundo de Jujutsu, ele é sim um dos protagonistas e vai ser um antagonista principal na minha opinião, por isso ele fica aqui em quarto lugar. Yuta é um estudante da escola de Tóquio e com apenas 1 ano nela, ele já é considerado um dos mais poderosos do mundo, e sendo de grau especial, junto com Hakari e alguns outros, é reconhecido como tendo potencial de superar Satoru Gojo, tanto que ele próprio afirma que um dia o Yuta irá superá-lo. E agora, com a morte do Gojo, esse momento deve chegar o quanto antes. O Yuta é um grande artista marcial e também tem proeficiência em usar armas brancas, já
que ele sempre tá usando a sua katana, que foi um presente do sensei. Mas o que realmente coloca o Yuta aqui nessa posição é porque, além disso, ele tem a maldição de grau especial Rika, que é considerada a rainha das maldições. O pulo aqui é que com ela ele ganha energia amaldiçoada ilimitada quase, podendo moldar ela em qualquer técnica. Uma das habilidades que veio com isso foi a de copiar qualquer técnica inata de outros feiticeiros, mesmo as mais difíceis com a fala amaldiçoada. E ele consegue dar comandos da mesma maneira que o Toji, como distorcer, quebrar, esmagar. E também a outra que ele acabou copiando foi a de manipular o céu, criando uma lente de distorção no espaço. Não é à toa que com isso ele consegue fazer praticamente tudo. Isso ele fica aqui em terceiro lugar. Em segundo lugar não poderia ser ninguém menos que Satoru Gojo. Muitas pessoas podem discordar disso, mas Satoru nasceu com duas técnicas ilimitadas mais poderosas e raras de ser dado ao clã Gojo: o ilimitado e também os 6 olhos. O ilimitado ele consegue controlar o espaço com manipulação de energia amaldiçoada em grau atômico. Com isso ele tem 3 formas padrão e uma não padrão de usar esse poder. Uma delas é o infinito, que desacelera as coisas, gerando um número infinito de frações que separam ele do oponente. Então o Satoru nunca vai poder ser atingido, conseguindo mudar isso pela velocidade e massa do perigo. Além das 3 outras técnicas, que são o azul, que cria um vácuo e através disso o próprio mundo é forçado a se corrigir e preencher esse espaço negativo, fazendo com que toda a matéria ao alcance do espaço seja reunida. Ou o vermelho, sendo o inverso do azul, invertendo as propriedades do azul, o Satoru ele consegue causar uma força repulsiva extremamente potente, que repele tudo ao seu redor, tendo 2 vezes a capacidade destrutiva do azul. E por fim, o vazio roxo, que colide o azul e vermelho, resultando em uma massa imaginária que destrói tudo no caminho. E com 6 olhos, o Gojo fica com um controle absurdo da sua energia amaldiçoada, usando as técnicas mais poderosas com o mínimo de gasto possível. E com essa energia quase infinita, ele tem uma precisão absoluta nas suas técnicas, por isso mesmo sendo considerado o mais forte da era moderna de Jutsu, o mais forte entre o céu e a terra, indiscutivelmente um monstro entre os feiticeiros Jujutsu. Infelizmente, só perdendo pro próximo lugar dessa lista. Primeiro lugar, a gente tem o Rei das Maldições, Ryomen Sukuna, uma maldição mais poderosa do mundo que viveu na era de ouro do Jujutsu, mas que acabou sendo transformado em um objeto amaldiçoado aprisionado por eras, mas sendo revivido nos dias de hoje com o corpo do Itadori. Mesmo com um dedo, ele já era mais forte que a maioria dos espíritos de grau especial. E aos fatos, no mangá atual tivemos a batalha decisiva entre Gojo e Sukuna, onde os dois lutaram bem equilibrados, porém no último momento da luta, onde o Rei das Maldições estava totalmente debilitado, ele usou sua carta na manga, adaptando seu poder assim como a Horaga fazia, cortando Satoru Gojo ao meio com facilidade extrema, mostrando que a diferença entre o feiticeiro mais forte da era moderna e o Rei das Maldições, que botou terror nos xamãs da era de ouro, é gigantesca. O Sukuna, além dos cortes básicos, como seu desmantelar, que cortava espíritos amaldiçoados e pessoas como se fossem manteiga, tem outras técnicas como a flecha de fogo que ele usou na sua luta contra o jogo, que superavam as habilidades do próprio, que envolviam puramente ataques de fogo extremamente destrutivos. E com seu domínio do corpo do Megumi, o Rei das Maldições agora tem total controle da técnica das 10 sombras, que já foi dita tendo vencido os 6 olhos no passado e pelo visto hoje em dia também. E claro, a carta na manga dessa habilidade é uma Horaga que consegue se adaptar a qualquer inimigo, até mesmo aos 6 olhos e o ilimitado. E por fim, a expansão de domínio do Sukuna, que foi mostrado sendo bem mais refinada que a de Satoru, já que ela não tem barreiras, permitindo o Sukuna usar o cleaver com acerto garantido, e nisso coloca ele como o mais poderoso de toda a história, pelo menos até agora. E foi isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dessa vez eu tô tentando inovar um pouquinho aqui no canal, então se você gostou, não esquece de se inscrever e também ativar o sininho, porque aí o YouTube vai te notificar quando tiver vídeo novo, e ainda assim todos vão aparecer pra você. Eu agradeço de coração por vocês terem chegado até aqui, então falou, tchau e fui!